A guerra na Ucrânia, os mandados do TPI, as eleições no Reino Unido quinta-feira e em França já este domingo, são convidados do Mapa Mundo os investigadores Sónia Sénica e Bernardo Ivo Cruz. Com os olhos postos na defesa de Kharkiv, a Rússia no Donbass vai conquistando aldeia após aldeia. Ivanivske foi conquistada pelos russos esta semana. O presidente Volodymyr Zelensky visitou a região, o Oblast de Donetsk, esta quarta-feira, juntamente com o recém-nomeado comandante das Forças Conjuntas das Forças Armadas Ucranianas, o brigadeiro-general Andriy Natov, nomeado segunda-feira para substituir o tenente-general Yuri Sodol, na sequência de informações não confirmadas de que Sodol tinha sido objeto de uma queixa oficial ao Gabinete de Investigação do Estado, alegadamente acusado de práticas que resultaram em pesadas perdas entre as tropas que estavam sob o seu comando, sob o comando deste general Sodol, num discurso em vídeo filmado em frente ao sinal de entrada da cidade de Pokrovsk, a cerca de 70 km a noroeste de Donetsk. Zelensky sublinhou a necessidade de os oficiais visitarem pessoalmente as zonas da linha da frente, afirmando que as soluções para os problemas locais não podem ser vistas a partir de Kiev, e diz que ficou surpreendido ao saber que alguns responsáveis relevantes não iam ali à zona da linha da frente há 6 meses ou mais. Haverá uma conversa séria e tirarei as devidas conclusões sobre eles, disse o presidente ucraniano. Mas este tipo de declarações, aliado ao momento no campo de batalha, Sónia Sénica, bem-vinda ao Mapa Mundo, este tipo de declarações, tudo isto faz-nos entender que as forças ucranianas no Donbass estão a passar por dificuldades muito sérias. Bom dia. Sim, aquilo que sabemos é que, de facto, esse é, no fundo, o epítome daquilo que representa esta dificuldade verificada agora da parte das forças ucranianas em conseguir, no fundo, dissuadir e conter aquilo que é a ameaça russa desde a invasão. Do meu ponto de vista, temos aqui uma outra questão que está claramente a ser vincada nessa deslocação de Zelensky à linha da frente no Donbass, que é, por um lado, manifestar aqui e mostrar esta, digamos, liderança política em contexto de guerra e, portanto, chamar assim, no fundo, o controle da própria estratégia em curso defensiva das tropas ucranianas e também, por outro lado, mostrar, se quisermos, também autoridade, não é? Controle, comando e controle naquilo que é também o aparelho militar e a condução da própria, digamos, defesa ucraniana. E isso fica muito clarividente do meu ponto de vista naquilo que tem sido uma tentativa de, no fundo, acautelar alguns constrangimentos ou alguns comportamentos menos claros e lícitos da parte de algumas chefias militares, uma substituição clara também naquilo que é o comando de chefia militar em alguns casos em particular e tentar, no fundo, por um lado, motivar sempre as tropas que, como sabemos, estão, no fundo, já a acusar alguma fadiga de guerra, por um lado, mas por outro lado também tentar fazer o que, segundo alguns críticos, já elencam como uma espécie de purga no quadro daquilo que é quer a defesa e o Ministério da Defesa ucraniano, quer também os próprios serviços de segurança. E isto, do meu ponto de vista, remete para o maior temor de Zelensky, que é ver a sua autoridade política ser posta em causa ou desvirtuada por aquilo que é a própria estrutura e aparelho militar ucraniano. Putin já tinha avisado no mês passado, agora no início da semana um deputado do Parlamento russo disse que Moscovo pode vir a reduzir o tempo de decisão estipulado na política oficial para a utilização de armas nucleares, se considerar que as ameaças estão a aumentar. A Rússia começou a atualizar a doutrina nuclear, afirmou esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O presidente Putin disse que estão em curso trabalhos para alinhar a doutrina com as realidades atuais, disse este porta-voz, citando uma declaração anterior de Vladimir Putin, sem entrar em mais detalhes. Mas isto faz aumentar os receios relativamente à utilização de armas nucleares, mas também lemos, Sónia, que nessa declaração no mês passado, Putin também disse que a Rússia nunca será o primeiro país a usar este tipo de armas. Bem, aquilo que me parece é que o facto de estar agora a verbalizar publicamente parece, do meu ponto de vista, já uma solução clara que há muito já era previsível ou expectável, sobretudo da parte do Kremlin, que deveria ter que haver aqui uma alteração na sua forma de encarar esta dimensão da ameaça do nuclear. E, aliás, tem sido verbalizado de forma recorrente, de várias formas e em vários momentos e ciclos do conflito, também este recorrer permanente a essa questão da ameaça nuclear, muitas vezes até fazendo uma espécie de escalada, não é, da comunicação política e da narrativa oficial russa. O que, do meu ponto de vista, talvez tenha sido o, digamos, catalisador de uma mudança e com esta publicitação agora, no fundo a assumir-se publicamente que haveria a necessidade de adequar a doutrina militar russa de 2020 àquilo que é a realidade no terreno,
é no fundo uma congregação de fatores ou eventos que motivaram ou que são interpretados pelo Kremlin como uma ameaça ainda maior para a soberania da Federação Russa. E isto remete para, desde logo, a nova moldura de arquitetura normativa a cautelar garantias de segurança à própria Ucrânia, promovida, como sabemos, por vários memorandos bilateralmente assinados com Kiev no decurso daquilo que foi uma proposta do G7 e que, como sabemos, vai resultar também numa mesma assinatura, por exemplo, com a União Europeia e, obviamente, com aquilo que é, no fundo, o fim de restrições unilaterais relativamente à utilização de armamento ocidental fornecido pelos parceiros e aliados da Ucrânia para poder, no fundo, atacar solo e território nacional russo, considerando-se tratar, obviamente, de alvos militares e, portanto, alvos legítimos. E isto, obviamente, fez adicionar aqui uma outra dimensão, que é esta tentativa por parte, sobretudo, dos Estados Unidos, de concertar posição de uma visão, digamos, estratégica de 360, se quisermos, alargada da segurança, ou seja, alargando a própria agenda securitária àquilo que também são os parceiros regionais no Indo-Pacífico, nomeadamente eu reforço sempre com o pacto trilateral com o Japão e com a Coreia do Sul. E isto, obviamente, fez motivar não só uma, digamos, necessidade de alterar a posição externa russa, nomeadamente aprofundando cooperação e reforçando parcerias com atores, nomeadamente, como sabemos, com a Coreia do Norte, mas não só, e, obviamente, tentando alterar ou adequar, da perspectiva de Moscovo, aquilo que é a sua necessidade de se defender daquilo que considera ser uma ameaça eventualmente existencial. Ainda que saibamos de forma clara, as autoridades russas deram conta que não haveria a necessidade de avançar com o chamado ataque preemptivo, não é? Ou preventivo, relativamente ao uso do nuclear, e eu aqui do meu ponto de vista chamaria mais para a possibilidade ou o cenário das tais armas táticas nucleares. Eu creio que o facto de se assumir publicamente esta alteração, e aqui já estamos a falar de representantes da Duma, o que quer dizer que já estão a ser trilhados os caminhos para que o Presidente possa, no fundo, alterar e assinar essa mesma alteração da doutrina militar em vigor de 2020, deixa claro que o objetivo será eventualmente reduzir, como foi referido, o tempo de tomada de decisão, o que quer dizer que a ameaça está a ser percepcionada de forma muito diferenciada, portanto a tensão ou a escalada está a ser evidente, mas segundo alguns documentos militares russos que foram até publicitados pelo Financial Times, dava conta que não só seria essa possibilidade de redução do tempo de tomada de decisão por parte do Presidente, entendamos, depois de ouvir todos os atores envolvidos em termos daquilo que é o quadro interno russo da dimensão de recurso de uma decisão dessa índole, mas também de, por exemplo, sentir que de alguma forma, se existisse outro tipo de cenários, como nomeadamente atentar contra, por exemplo, ou destruir 20% dos submarinos que dispõem de mísseis balísticos ou até mesmo uma incursão em território e solo nacional russo, poderia dar aso a ativar-se essa decisão do Presidente Putin. E isto mostra claramente que, no fundo, está a ser reduzida ou limitada a percepção para aquilo que possa ser, no fundo, uma atuação até mesmo de tropas ucranianas no decurso agora que sabemos ser a sua maior capacidade de atuação por via da retirada dessa mesma restrição unilateral ocidental. Qual é que me parece que talvez seja ainda, digamos, o redutor desta capacidade de escalada para a utilização de nuclear e aqui mais do meu ponto de vista das táticas nucleares, que como sabemos têm 4 funções, não é? O controle de escalada, a prevenção de conflitos, a dissuasão e a coerção do inimigo, mas parece-me que continuará sempre a ser a posição de Pequim. Pequim, ou por outra, Xi Jinping, quando o seu encontro com o presidente Biden, ambos deixaram muito claro que as suas linhas vermelhas, enfim, conjuntamente acordadas, seria o não recurso a armas nucleares. E do meu ponto de vista, talvez a fatura para Moscovo seja demasiado onerosa para se avançar para um cenário potencial, mesmo que justifique que a ameaça à existência da Federação Russa esteja de facto a ser crescente e bastante mais significativa. Os Estados Unidos da América apoiam a investigação do Tribunal Penal Internacional contra Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, e Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior do Exército, por crimes de guerra contra a Ucrânia, disse o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller ontem, terça-feira. Shoigu e Gerasimov receberam mandados de prisão pelo papel na condução de ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia entre outubro de 2022 e março de 2023. Shoigu era o ministro da Defesa da Rússia, na altura desses
desses alegados crimes. Miller não esclareceu se os Estados Unidos estavam a apoiar ativamente a investigação do TPI ou a partilhar quaisquer provas. Também não mencionou especificamente os mandados de captura. Nem os Estados Unidos nem a Rússia, recordo, são parte do Tribunal Penal Internacional. Como resultado disso, os Estados Unidos têm desde sempre mantido uma relação bastante ambígua, bastante complicada com o Tribunal Penal Internacional. Mas, Sónia, a emissão destes mandados de captura, se tiverem o mesmo efeito prático que aquele que existe sobre Vladimir Putin, não muda muito, além de restringir a capacidade destes homens poderem viajar livremente. Exato, eu creio que a maior, digamos, consequência, se quisermos, é essa condicionalidade de livre circulação destes visados, exatamente como acontece com o presidente Putin e como a sua comissária para a questão das crianças, e portanto parece-me evidente que esta é mais uma medida que, obviamente, em termos jurídicos, no quadro daquilo que é uma ilegalidade cometida do direito internacional, marca uma posição política simbólica, mas fica aquém da sua capacidade de eficácia, se quisermos, porque exatamente a Rússia desde logo não é signatária do Estatuto de Roma e obviamente que todos os países que de alguma forma sejam parte desse mesmo memorando ou desse mesmo documento pilar estruturante do TPI acabam por ter aqui uma condicionalidade naquilo que é eventualmente poderem, enfim, exigir-se maior capacidade de atuação e de implementação desse mesmo mandato. Fica claro que pode minar de sobremaneira, por exemplo, o relacionamento, como já aconteceu no passado, de Moscou com alguns dos seus principais aliados internacionais. Eu creio que a questão da África do Sul é muito evidente, cria um imenso constrangimento que depois teve que ser contornado em termos político-diplomáticos de uma eventual deslocação de um alto representante russo, no caso até do próprio presidente, numa conferência internacional, mas que depois foi obviamente contrariada, isto porque de facto, exatamente como dizia o porta-voz do Kremlin, não só Moscou considera um absoluto absurdo este tipo de mandatos internacionais, como não só também subestima a própria capacidade de eficácia do próprio tribunal, mas em último caso também percebe que de alguma forma, enfim, conseguirá contornar, digamos, este tipo de decisões jurídicas e que obviamente poderá não responder àquilo que é uma ânsia, até mesmo de Zelensky, numa linha congregada de responsabilização, se quisermos, daquilo que considera ser as lideranças e as autoridades russas pela invasão da Ucrânia. E isto obviamente é, do meu ponto de vista, bastante, se quisermos, redutor, por um lado, em termos daquilo que é a eficácia na dimensão da responsabilização, mas, obviamente, também não quer dizer que não deixe de ser uma mensagem, aliás, muito politicamente simbólica e importante a ser passada. Karin Kam, aliás, já foi o procurador do TPI responsável, já foi, aliás, visado por muitas críticas da parte de Moscou e até já chegou o Kremlin a falar mesmo em instrumentalização política, se quisermos, da própria dinâmica e organização do próprio TPI, e isto obviamente que acaba por ser mais, digamos, guerra em termos do plano comunicacional, não é, de maior crítica e assertividade por parte da liderança russa e dos seus responsáveis, do que propriamente o temor, se quisermos, para uma verdadeira eficácia do cumprimento desses mesmos mandatos de captura. E esta noite temos o primeiro debate Trump-Biden e certamente que a guerra da Ucrânia não vai deixar de servir de troca de argumentos, isto um par de dias depois, Sónia, de um plano de paz ter sido associado a Donald Trump. De que é que se trata? Bem, essa questão do anúncio do plano de paz da parte de conselheiros próximos de Trump nesta altura parece-me exatamente tentar retirar aquilo que é uma espécie de agência, se quisermos, ou de capacidade de resolução de uma dinâmica de conflitualidade que está a ser de facto muito onerosa para a administração Biden e que, como sabemos, pode ter um impacto muito nocivo naquilo que é o seu resultado nas presidenciais de novembro. Eu acrescentaria aqui também aquilo que possa ser o resultado também a ter impacto na questão também do conflito no Médio Oriente. Mas ainda assim, agora focando na questão da Ucrânia e neste plano de paz apresentado, o plano é um bocadinho, enfim, de certa forma incongruente, porque fala na capacidade de pressão a ser imposta às duas partes, não é? Com algumas imposições da parte de, eventualmente, Trump, caso isso chegue ou regresse à Casa Branca, mas depois não fica claro de que forma é que vão ser feitas, lá está, as tais negociações, em que formato, sob que mediação, porque eventualmente o mediador não poderá ser só apenas os Estados Unidos, não é? Não, isso não seria obviamente aceito do meu ponto de vista por Moscou, e depois também que tipo de
enfim, que tipo de exigência seria feita, sobretudo à Ucrânia? Ou seja, qual é que seria o seu limite em termos de cedências? E isto parece-me que fica aqui um bocadinho, enfim, no desconhecido, não é? Em aberto. É claro que o importante ponto a ser aqui retido do meu ponto de vista é que há um plano para resolver a questão e a crise ou o conflito na Ucrânia da parte do candidato Trump, algo que aliás o próprio já verbalizou que conseguiria pôr cobro, enfim, pacificar o conflito em 24 horas, e agora de facto existe um plano, e do meu ponto de vista o objetivo maior é tentar mostrar que há uma alternativa a Biden, até mesmo na condução das linhas de política externa. A questão que me parece aqui mais evidente é que a necessidade ou a ânsia de Trump ou da sua campanha de querer mostrar que consegue pôr cobro à guerra na Ucrânia, mostra claramente que a Ucrânia está a ser bastante nociva naquilo que é um desgaste político, financeiro e militar também da parte dos Estados Unidos, bem mais eventualmente do que a questão do Médio Oriente, e que existirão certamente outras preocupações em termos internacionais que ocuparão o foco da atenção de uma possível nova administração Trump. O embaixador da Rússia em Lisboa justificou em comunicado a proibição do acesso por internet no país a 81 meios de comunicação social europeus, incluindo 4 portugueses. Justificou isso como resposta recíproca ao que foi aplicado pela União Europeia a diversos média russos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou terça-feira a cessação do acesso aos recursos digitais de várias empresas de comunicação social da União Europeia. Na lista foram colocados 4 média portugueses, RTP Internacional, Público, Expresso e Observador, uma decisão repudiada fortemente pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro. Em resposta à grande indignação entre as autoridades de Portugal por esta decisão, o embaixador da Federação Russa, Mikhail Kamnin, sublinha em comentário publicado na página da delegação diplomática que as medidas de Moscovo constituem uma resposta recíproca às restrições do Conselho da União Europeia a 17 de maio contra os meios de comunicação social russos. O texto recorda que foram então afetadas as empresas RIA Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta e que estão bloqueados na União Europeia há quase 2 anos o grupo de comunicação Russia Today e a agência de notícias Sputnik, para além da suspensão de transmissões da televisão russa. Estão os europeus deste lado a indignar-se com razão, Sónia, ou a eventual diferente natureza ou credibilidade dos meios aqui conta bem menos que o direito à reciprocidade? Bem, começar talvez por referir que esta medida russa acaba por ser essa mesma resposta simétrica que de facto é uma linha de ação externa russa que nos foi habituando Moscou desde o princípio deste conflito na Ucrânia. Depois é uma resposta que do meu ponto de vista até peca por tardia, porque na verdade, a quando do início da invasão russa, temos uma diretiva comunitária a impor exatamente a restrição da capacidade de emissão de vários ou de alguns meios de comunicação social russos, à época, no fundo tentando fazer aqui uma espécie de limitação daquilo que era considerada a propaganda ou a campanha de desinformação por parte das autoridades russas. Enfim, do meu ponto de vista, à época, houve de facto essa percepção de uma espécie de censura que podia coartar até um princípio que é defendido no quadro europeu, portanto, nos países europeus, que é a liberdade de imprensa, e obviamente poderia dar aso a este tipo de ação mais, digamos, musculada, se quisermos, também da parte de Moscovo. E agora acabou por haver essa resposta, digamos, considerada recíproca, não é? Segundo a percepção russa. Não é novo. Há muito que, por exemplo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo dispõe de uma secção dedicada apenas ao que considera ser as fake news, ou seja, no fundo notícias de meios de comunicação ocidentais que considera que de alguma forma desvirtuam ou são também eles próprios aquilo que possa ser considerado como propaganda ou desinformação. E colocam, elencam e chegam mesmo a colocar um símbolo de fake news condicionando essa, digamos, objetividade também dos meios de comunicação social ocidentais. Enfim, do meu ponto de vista, é óbvio que esta medida simétrica russa foi entendida também pelo governo português como maior, enfim, como uma espécie de liberdade, de coartada liberdade de imprensa e obviamente como uma necessidade de se ler como um total repúdio, mas obviamente estamos a falar de uma guerra na dimensão comunicacional, ou seja, no plano daquilo que é a comunicação política de parte
parte a parte, e também muitas vezes as campanhas de desinformação que a Rússia também já nos habituou, e obviamente que estamos aqui a falar também num momento de escalada, se quisermos. Portanto, do meu ponto de vista, obviamente que não é benéfico, mas que mostra claramente que estamos numa fase bastante sensível, se quisermos também, daquilo que é esta confrontação estratégica alargada, sobretudo com os países europeus, e mostra claramente que a oportunidade e o timing escolhido por Moscovo é obviamente para condicionar de sobremaneira também aquilo que é a capacidade de uma liberdade de imprensa e de relato dos eventos de forma mais realista e objetiva. E é curioso que talvez chamasse a atenção para esse facto, que um dos maiores visados foi de facto a França, de entre os países escolhidos por Moscovo, e é curioso porque está em período de eleições, não é, de processo eleitoral, e isto também pode ter aqui outras leituras possíveis. Muito obrigado, Sónia Sénica, professora na Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais. Tivemos esta quarta-feira à noite o último frente a frente entre os dois homens que querem esfiar o governo do Reino Unido, o atual primeiro-ministro do Partido Conservador Rishi Sunak e o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, com a oposição trabalhista a ter nesta altura uma enorme vantagem nas sondagens. Este confronto, este frente a frente em Nottingham, no centro da Inglaterra, terá sido a última grande oportunidade para o primeiro-ministro Rishi Sunak para dar a volta e dar aos conservadores uma oportunidade de lutar pela vitória no dia 4. Ainda será possível, Bernardo Ivo Cruz? Muito obrigado pelo convite. Muito difícil. Possível é sempre, mas é muito, muito difícil. Estamos pertíssimos das eleições. Já para a semana que vem, na próxima quinta-feira, como é tradição no Reino Unido, vota-se às quintas. E as sondagens, quer as sondagens em valor absoluto de percentagem, quer os estudos que são feitos depois sobre o número de deputados que cada partido irá eleger, parecem indicar claramente uma viragem do Reino Unido ao centro, que não confundir com o anterior Partido Trabalhista, que era muito mais à esquerda, o atual... Eu estava a aguardar essa pergunta para o fim, por acaso. Portanto, Keir Starmer é um líder trabalhista mais próximo da linha política da terceira via, idealizada por Anthony Giddens e protagonizada politicamente por Tony Blair, do que a linha do anterior líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Aliás, se nós olharmos, há aqui várias coisas que confluem. A primeira é que os conservadores estão no governo desde 2010. Entraram, a primeira formação do governo conservador nesta pós-trabalhistas de terceira via, foi um governo muito moderado, muito centrista, uma coligação entre os conservadores e os liberais-democratas, entre o Cameron e o Nick Clegg. Os liberais-democratas são centristas e europeístas. Aliás, nesse governo não foi possível avançar com o referendo à Europa porque os liberais-democratas não o permitiram. Depois, quando houve umas eleições e o Cameron ganhou sozinho, governo que durou até ao referendo em 2016, e portanto aí o partido já se moveu do centro um bocadinho mais para a direita. Depois, com a saída, com o referendo e a demissão do então primeiro-ministro e atual ministro dos Estrangeiros Cameron, chegou o governo da senhora Theresa May, que foi um governo de tentar fazer sentido do Brexit. Porque tentar que fosse menos doloroso. Tentar que fosse menos doloroso e que se percebesse de que é que de facto estávamos a falar. Porque durante toda a campanha nunca se percebeu exatamente o que é que o primeiro-ministro Cameron queria, e quando ele se demitiu, o Partido Conservador teve que encontrar uma solução, e foi uma primeira-ministra que lutou muito para um Brexit sensato e mais traída pelo seu próprio partido do que pelas negociações com Bruxelas. Basicamente traída por Boris Johnson. Boris Johnson e as pessoas que queriam um Brexit muito mais afirmativo, muito mais forte. Depois saiu ela e entrou Johnson, que durou até depois da pandemia, que teve que se demitir por andar a fazer festas na residência oficial do primeiro-ministro quando todo o Reino Unido estava confinado em casa. Saiu Johnson e entrou uma figura que passou com um efeito destruidor durante 2 meses, a primeira-ministro Truss, que não chegou a estar 2 meses no governo, Liz Truss, e que apresentou um orçamento alternativo de tal maneira destruidor que o mercado foi ao fundo e ela também ao fim de 2 meses. E depois veio
o Rishi Sunak. Portanto, nós fomos assistindo ao Partido Conservador a aproximar-se cada vez mais da direita. E as forças da direita mais entusiasmadas do Partido Conservador foram ganhando muita predominância. Ministras da Administração Interna, como a Priti Patel e a Suella Braverman, que são completamente contra qualquer tipo de imigração e fazem da imigração o ponto-chave da sua participação na política, de tal forma que os conservadores moderados, que auto-se intitulam One Nation Tories, como por exemplo o ainda presidente da Comissão Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal, um homem muito moderado chamado Stephen Hammond, pura e simplesmente desistiram de participar nas próximas eleições, não se recandidatam, vão à vida deles, e como o Stephen Hammond, muitos outros conservadores moderados saíram ou estão a sair do partido. Do outro lado temos um movimento inverso, no lado trabalhista. Com o fim do Corbyn, o partido foi-se centrando, foi-se aproximando do centro e foi recolhendo, e parece que vai agora recolher então, os votos dos eleitores moderados centristas que não se reviam no Corbyn e não se revêem agora nestes conservadores. O que eu gostaria de fazer, se for eleito Primeiro-Ministro, é reiniciar a política para que a política regresse ao serviço público, disse Starmer, que acusou Sunak de mostrar falta de liderança em relação a um escândalo recente das apostas feitas por causa da data das eleições, que é uma coisa assim um bocadinho bizarra. Tudo se aposta no Reino Unido. Há lojas de apostas em todo o lado e a gente pode chegar lá e apostar o que quiser. Se me permitires uma história muito curta, pessoal, eu vivia no Reino Unido quando Portugal ganhou o Europeu. E, movido de sentimentos patrióticos, fui apostar, e apostei para aí 5 libras, que Portugal ganhava ao Europeu. E quando ganhámos, apresentei-me na loja onde tinha apostado as minhas 5 libras para recolher o meu pecúlio, onde me responderam, não, você não ganhou. Como não ganhei? Eu apostei que Portugal ganhava e Portugal ganhou. Você apostou que Portugal ganhava, mas Portugal ganhou no prolongamento. O que você devia ter apostado é que Portugal levantava a taça para garantir que era nos 90 minutos ou no prolongamento. Então não ganhei nada, mas como vês, tudo se aposta. E houve uns cidadãos que, alguns deles, provavelmente sabendo qual seria a data das eleições, foram apostar numas casas de apostas qual era a data das eleições. Foram, agora, passado uma semana, o Primeiro-Ministro ainda teve a hesitar durante um tempo o que é que havia de fazer com estas pessoas, mas agora foram afastados. Sunak prometeu restaurar a integridade, o profissionalismo e a responsabilidade quando foi nomeado líder conservador e primeiro-ministro em 2022. Disse que ficou furioso quando soube dessas alegações, desse caso das apostas. Disse que foi muito claro, qualquer pessoa que tenha violado as regras não só deve enfrentar todas as consequências da lei, como vai garantir que seja expulso do Partido Conservador. Acrescentou o ainda chefe de governo. Ele tem tido uma governação muito errática, mas até pelo percurso que fizeste há pouco do que foram as lideranças do governo britânico, tudo na política britânica desde o Brexit tem sido muito errático. E tem sido tudo à volta do Brexit ou consequências do Brexit. O Rishi Sunak convocou eleições antecipadas agora para a próxima quinta-feira porque havia uns números positivos da economia que estavam a aparecer. A economia, todas as economias do mundo, as economias europeias, todas elas sofreram com a pandemia e, portanto, logo a seguir ao Brexit entrou a pandemia e não foi possível vermos na altura quais eram os efeitos económicos do Brexit. Tudo aquilo ficou enrolado no facto das pessoas estarem em casa e não poderem fazer, as economias sofrerem com isso. Só começámos a perceber os efeitos económicos do Brexit na recuperação da pandemia, em que a Europa avançou muito mais depressa e teve resultados melhores do que o Reino Unido, que acumulou as dificuldades do Brexit com as dificuldades da pandemia. Agora surgiram uns números mais positivos e o Rishi Sunak resolveu avançar para tentar aproveitar esse balanço da inflação estar a descer e estar-se a aproximar dos objetivos do Banco Central da Inglaterra. Mas tudo indica que não vai a tempo. Portanto, com o Partido Trabalhista tem estado mais de 20 pontos percentuais à frente dos conservadores nas sondagens, e isto não é uma coisa de agora, é uma coisa sustentada no tempo, há cerca de 18 meses, ano e meio que é assim. Como é que se antecipa que possa ser um governo Starmer? Nós temos aqui que olhar para
4 zonas na quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, vamos ter que olhar para 4 áreas do Reino Unido para ver o que é que aconteceu. Vamos ter que olhar para a chamada Red Wall, que era o norte industrial da Inglaterra, que foi quem deu a grande vitória ao Johnson, que toda a vida votou trabalhista e naquelas eleições votou conservador. Foi onde também o Brexit ganhou o referendo. É uma zona da Inglaterra economicamente mais desfavorecida, uma tradição industrial que se foi perdendo com a globalização e com a transformação da economia de uma economia industrial para uma economia de serviços. Sempre votou trabalhista, votou Brexit e votou Johnson, e agora parece indicar que vai voltar a votar trabalhista. Portanto, vamos ver se os trabalhistas recuperam essa área do Reino Unido. Depois a Escócia. A Escócia, que votava há muitos anos, que vota maioritariamente do Partido Nacionalista Escocês, e que agora parece que vai votar outra vez trabalhista. E finalmente... Mas com alguma promessa? Com alguma promessa de voltar a haver um referendo? Ou nada disso tem cima da mesa? Nada. O que aconteceu foi uma mudança mal gerida de liderança, ou 2 mudanças mal geridas de liderança no partido... No próprio SNP. Nos nacionalistas escoceses. A saída da Nicola Sturgeon, que era uma líder muito forte, muito popular, e depois 2 líderes que não conseguiram acompanhar o legado dela. E finalmente vamos ver o que é que acontece aos liberais-democratas no sudoeste da Inglaterra, onde é uma zona onde os liberais-democratas normalmente tinham tradição de ter uma forte implementação. Os conservadores também conseguiram reforçar-se aí, e agora tudo indica que volta a haver um governo liberal, ou uma presença liberal-democrata forte aí. E, portanto, os escoceses e o sul e sudoeste da Inglaterra são mais cosmopolitas, são mais abertos à Europa, são mais ligados à tradição anterior da política externa britânica e da política britânica. Mas também temos o regresso, ao que parece com alguma força, de um personagem chamado Nick Farage. Temos o regresso nas sondagens e nas percentagens com força, está acima dos liberais-democratas, mas depois, feitas as contas sobre a concentração ou a dispersão dos votos na Inglaterra, prevê-se que eles elejam 6 ou 7 deputados, enquanto que os liberais-democratas chegarão aos 2 dígitos folgadamente, muito mais, menos percentagem de votos, mais deputados do que o partido do Farage. E isto tem a ver com o sistema eleitoral britânico. Se tu tiveres maioritário. Se tu tiveres uma concentração de votos num círculo eleitoral, se concentrares os votos aí, consegues eleger aquele deputado. Se tiveres uma dispersão dos votos pelo Reino Unido inteiro, não consegues eleger ninguém. Porque, ao contrário de cá em Portugal, onde nós votamos em Lisboa e elegemos 48 deputados, no Reino Unido, cada círculo eleitoral só elege um deputado. E, portanto, ou os votos são concentrados naquela pessoa, ou então entra outro. Mesmo que tu tenhas uma percentagem grande no país inteiro, os votos têm que estar muito bem concentrados. Depois há uma discussão interessante para se ver se haverá ou não algum acordo entre os liberais-democratas e os trabalhistas para não se prejudicarem em círculos eleitorais marginais. Onde estão a lutar contra o adversário contra os conservadores. Se nós dividirmos o voto do centro-esquerda entre os conservadores, se nós concentrarmos o voto do centro-esquerda, ganhamos nós. Portanto, vamos ver se há alguma combinação, algum acordo tácito ou claro entre os 2 partidos. Seja como for, todas as sondagens indicam que o Partido Trabalhista terá mais de 400 deputados num Parlamento de 650, e as sondagens mais pessimistas indicam que os conservadores terão menos de 100 deputados. Algumas sondagens chegam a apontar para 70 deputados, o que seria a primeira vez na história dos conservadores que teriam um resultado tão mau. Algumas sondagens ainda indicam a possibilidade de grande parte do atual governo não conseguir ser reeleito, a começar no primeiro-ministro, mas com uma série de ministros importantes que correm o risco de não serem reeleitos.
O Bernardo Ivo Cruz é doutor em Ciência Política pela Universidade de Bristol, professor na Universidade Católica Portuguesa, onde é investigador do Instituto de Estudos Políticos, foi secretário de Estado da Internacionalização no anterior governo, viveu, como já aqui disse, no Reino Unido, onde dirigiu a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, editou durante um par de anos a newsletter da London Brexit Monthly Digest. Eu agora desafio a atravessar o Canal da Mancha. Temos eleições legislativas em França, a primeira volta este domingo. Temos um presidente que tomou esta decisão de dissolver, após as eleições europeias, dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas, e que agora aparece a dizer que se qualquer uma das outras forças políticas que não a dele ganhar, que o país está perto da guerra civil. É uma fuga para a frente desesperada de Emmanuel Macron? Eu confesso que não sei, não consigo perceber o que é que aconteceu na França na noite das eleições europeias para que, perante aqueles resultados, o presidente Macron tenha convocado eleições antecipadas. Ele lá saberá. Eu não sou capaz de perceber. Houve uma derrota muito Houve pesada uma derrota do partido muito pesada, mas não era em 15 dias ou 3 semanas que ia mudar os dados, que a coisa ia mudar. Ao contrário do Reino Unido, em que nós esperamos que a política britânica se centre, o que estamos à espera que aconteça na política francesa é que se extreme. Para começar, o resultado das europeias mostra uma grande força da direita radical. Em segundo lugar... Ontem uma sondagem da televisão RTL dizia que pela primeira vez a União Nacional de Jordan Bardella e Marine Le Pen está muito próximo da maioria absoluta. Da maioria absoluta. Em segundo lugar, os partidos moderados foram-se aproximando dos extremos. Foram-se juntando ou chegando à Frente Nacional e à esquerda foram-se chegando à Frente Popular. E, portanto, o centro ficou desguarnecido. E o presidente Macron corre o risco de ter que gerir daqui para a frente uma coabitação muitíssimo complicada. Quando a anterior coabitação complicada, se te lembrarás, foi entre o Chirac e o Jospin. Chirac, presidente, centro-direita, Jospin, à frente do Partido Socialista. À frente do Partido Socialista, um socialismo mais à esquerda. Mas nessa altura não havia ainda esta força populista na Europa. E as posições do Jospin e do Chirac eram muito mais próximas do que um eventual governo de coligação que venha a surgir nas próximas 2 semanas entre a senhora Le Pen e o presidente Macron. Mesmo assim, há uma história que se conta constantemente em Bruxelas, que foi numa reunião onde estavam os Estados-membros, havia um problema qualquer sobre um assunto, e durante a coabitação Chirac-Jospin, e alguém disse, mas sobre isso o presidente Chirac tem uma proposta que para nós é aceitável, nós conseguimos viver perfeitamente com a posição e com a proposta do presidente Chirac. E o representante do governo francês disse, a França não concorda. Silêncio na sala, e algumas gargalhadas, e a pessoa que estava a presidir essa reunião disse, mas é uma posição do presidente Chirac, do presidente francês. E o representante do governo francês disse, tudo o que o presidente Chirac diz é importante, mas a França nem sempre está de acordo. E isto era uma coligação, ou uma coabitação, desculpa, entre pessoas do centro. O que será, neste ambiente, entre pessoas do extremo. Ainda por cima, o modelo francês, o modelo político francês, não tem tantos mecanismos de moderação como tem outros modelos políticos. E, portanto, eu não espero nada de bom do ponto de vista, quer da moderação política na França, quer depois das consequências disso para a gestão da Europa. Também nas eleições europeias não foi tão visível porque nós concentramos na França, mas o governo alemão teve uma pesadíssima derrota. Ganhou a CDU, portanto os democratas cristãos, direita muito moderada e muito tradicional. Em segundo lugar ficou a extrema-direita e depois em terceiro, muito distante, ficou a coligação, ou os partidos que compõem a coligação que está neste momento no governo em Berlim. O SPD, os liberais-democratas e os verdes. E os verdes. Ninguém parece ter a certeza de saber como é que vai ser o processo orçamental da Alemanha, que vai começar agora, depois do verão, para o orçamento do ano que vem. Mas não há ninguém que esteja muito seguro que o processo orçamental corra bem.
E, portanto, nós podemos ter também aí algumas questões. Se nós tivermos questões na França, que parece claro que teremos, e questões na Alemanha, que é um ponto de interrogação, mas não é uma impossibilidade absoluta, o motor da construção europeia, o eixo franco-alemão, vai entrar em alguma convulsão. Numa altura em que nós temos, neste momento, 10 governos europeus com partidos de direita radical, ou no governo, ou a formar maiorias nos parlamentos, e temos a reconstrução das instituições europeias. O Parlamento, nós já sabemos o que é que aconteceu. A nova comissão, será composta pelas pessoas que os governos indicarem e, portanto, 10 ou 11 comissários virão indicados de partidos ou de governos que têm maiorias ou presenças de direita mais musculada nos seus governos, e o ex-primeiro-ministro Costa vai ter que gerir um Conselho Europeu com 10 ou 11 líderes de direita populista e direita radical. Portanto, como dizem os chineses que vivas em tempos interessantes, eu preferia viver em tempos um bocadinho menos interessantes e mais previsíveis do que aquilo que se adivinha nos próximos meses e anos. Bernardino Cruz, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. Eu que agradeço, obrigado. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.